E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais, eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis pro nosso futuro. A gente tá penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada no quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale gás pras pessoas, e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça pra mulher, pra melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não vai ficar neutro, isso não vai fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados. Que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor. E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos. Essa é uma entrevista de emprego para o próximo CEO do Brasil. Logo, a gente reuniu aqui empresários, membros do ecossistema do G4. Então aqui estão representados 100 mil empresários online conosco. Realizar, por exemplo, licenciamento ambiental, como tem gente querendo fazer, licenciamento ambiental e queda de juros vai estar... Olá a todos. O que você aprontou, Riso? Eu não sei, nossa, pulou sozinho. Aeronáutica. Enfim, olá, Renan. Deu tudo errado. A gente tentou aí um negócio, um não funcionou. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui direto dos estúdios Renan Santos, para mais um Renan Santos. Meu nome é Renan Santos e vamos contar todas as aventuras de Renan Santos. Hoje, num dia que houve muita discussão sobre Renan Santos, não é, Riso? Como você está? Renan Santos? Sim. Nossa! Olá, meus queridos amigos, vamos lá. Eu tenho que inclusive ir estudar outros assuntos daqui a pouquinho, então tem que sair daqui. Não posso ficar tanto tempo quanto eu gostaria aqui na live. Tudo bom? Tudo bom, Renizito? E aí? Quero saber como é que eu fui lá. Tava em reunião. Foi bom lá no G4? Maravilhoso. O que vocês acham? Galera no chat aí. Tem uma nota de 0 a 14 no chat. Em que 14 é perfeito e 0 foi um desastre, é isso? Como disse o Zema, só não vai botar 13, hein? Aí não pode, aí não dá, esse número aí não dá. Alô, alô, alô? Um cara falou que eu tava afobado no início. Eu não tava afobado. Não, sua resposta foi maravilhosa, pelo amor de Deus. Pô, afobado? Cadê? Aqui, isso aqui. Criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante. Renan, o senhor passou 10 anos derrubando e criticando quem governa, mas nunca assinou uma folha de pagamento relevante, nunca respondeu por um orçamento, nunca demitiu ninguém olhando no olho. Nenhum empresário nessa sala contrataria um CEO com esse currículo para tocar uma padaria. E o senhor está pedindo a maior operação do país. Qual foi a entrega mais difícil que o senhor já geriu na vida, com números, prazo e resultado auditável? A pergunta já começa com uma imprecisão um tanto quanto bizarra, porque minha vida pregressa toda passou por administrar empresas. Eu sei o que é fazer uma folha de pagamento, e o pior, eu sei o que é pegar uma empresa fechada, quebrada, botar pra andar baseado no crédito pessoal que eu construí recuperando empresas. Trabalhei isso não com uma nem com duas, mas com quase uma dezena de empresas ao longo da minha vida. Sei o que é estar no banco dos réus da justiça trabalhista, ouvindo a injustiça de um sindicato safado que tentou te extorquir no momento da negociação anterior. Sei exatamente o que é ter um agiota ligado a uma factoring, indo querer te empurrar as dívidas da gestão anterior com juros que não deve ser aceitado. Sei justamente fazer isso. E essa é a postura que o próximo presidente da República tem que ter, porque a gente vai pegar um cenário muito similar a esse. Pois bem, como líder político, eu criei o maior movimento político do Brasil, isso é oferível. Nós fizemos a maior ação política com as maiores manifestações da história do Brasil ao longo dos últimos anos. Foi o impeachment da Dilma Rousseff. Organizei essas manifestações, ajudei a criar a linguagem política daquilo que chama de direita no Brasil, algo que foi surfado por muito vagabundo por aí. Depois disso, consegui criar um partido político, algo que o ex-presidente Bolsonaro tentou e falhou miseravelmente, estando no poder, botando seus filhos pra tentar tocar isso, algo que naturalmente eles não conseguiriam com a baixa inteligência que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Nesse sentido, eu até não concordo da ideia de que eu tô fazendo uma entrevista de emprego, porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro, meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes, e a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido pra estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo de sol, tomando
dando não na cara de um monte de gente, falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa, depois da revista Piauí. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão para ser um grupo político inovador. Acho que foi boa. Teve muitos outros cortes que tem ali. A primeira coisa, só queria deixar claro pra galera não ficar numa vibe errada, tá? O Thales Gomes, ele fez essas perguntas difíceis pra todos. Acho que só o Flávio que a pergunta não foi tão difícil. Mas ele fez uma pergunta do Zema sobre a dívida de Minas, não lembro qual foi a do Caiado, e teve essa minha. Em todos os casos, mesmo na abertura, ele avisou que ele não faria... que as perguntas foram selecionadas e que eram perguntas muito duras. Ele, inclusive, me avisou antes de começar o negócio. Eu digo isso porque eu não tô aqui... o Renan quis lacrar, mogou, não sei o que. Não tem nada a ver. Ele fez só uma pergunta. Tá, e era uma pergunta imprecisa. Porque mesmo para meus inimigos, eles costumam falar que o Renan faliu a empresa. Eu fali a empresa porque eu administrei algo. E a pergunta ali partia do pressuposto que eu não fiz nada antes. E é isso, né? Porque uma coisa que eu também quis mostrar ali, que tem muita gente que quer diminuir você porque você tem um movimento político, você criou gente, um movimento político, uma operação, tal qual uma empresa. Olha só, ele tem declaração, ele tem movimentação financeira, você tem que fazer orçamentos, tem que fazer balanço. A questão é que ele é uma organização sem fins lucrativos. Ou seja, ninguém leva lucro no final. Todo o lucro operacional, ele é revertido a continuar com os fins sociais da operação. É isso. Entendeu? Então é uma operação em que você tem que ter qualidades de gestor, como muitas fundações muito bem tocadas que existem no mundo têm. E é normal. É absolutamente normal. Eu acho, tá, que passaram para ele essa pergunta, e essa pergunta é uma pergunta... Porque tinha um outro elemento da pergunta que era quem você apoiaria no segundo turno se não fosse. Eu não vou responder isso porque não se trabalha numa campanha assim. E... de resto, foram boas perguntas que o antagonista fez. Aí foi trocada pelo Wilson... o Wilson Lima? Eu sempre esqueço o nome dele. O Wilson Lima e o Duda Teixeira. Cara, foi sério, foi uma entrevista séria. E saí feliz. Tá? Foi sua primeira sabatina como... sabatina nesse sentido, assim, com os candidatos, não foi? Acho que não, eu já venho fazendo sabatina. Eu já fiz uma sabatina pra Jovem Pan do Paraná, bem dura. Venho recebendo em sabatinas. Perguntou assim, achei indelicado. Ele não perguntou pro Caio quem era por isso. Isso é verdade, né? Acho que a parte indelicada é querer me botar contra a parede sobre um segundo turno do rachada com o Lula. Enfim, não funcionou ali, esse era o objetivo. Tá? Daniela Lima também foi uma sabatina. Eu gostei, achei bacana. Então só tô colocando isso porque eu venho adotando a linha que eu acho que tem que ser mantida de... Eu não vou tratar entrevistadores, interlocutores como inimigos. Eu acho que eu dei a nossa resposta e a nossa resposta foi bem clara. Tá? O pessoal que achou de ter encontrado o Caio foi legal, revi ele. Foi simpático, foi bom. O pessoal, ele postou a pergunta dele sem sua resposta nos stories. Postou exclusivamente como só a sua. É mesmo? Ele não postou a pergunta pros outros? Sério? Aí é deselegante, né? Eu acho. Acho deselegante. Olha, se a sabatina foi uma entrevista de emprego, o que dizer de um entrevistado que não comparece presencialmente? Eu não acho que sabatina é entrevista de emprego, e mesmo que isso, né, pegue o Flávio pelo contrapé, né? O Marcelo Augusto falou, ele claramente queria te atacar. Cara, eu não acho, mas se foi o intuito, não funcionou. Mas em nenhum momento eu fui agressivo com ele. Porque tem um problema ali daquela fala, essa coisa do... Estou te entrevistando para uma entrevista. Primeira coisa, isso não é entrevista porcaria nenhuma de emprego. Não serve nem como analogia. Nós não somos não estou concorrendo a ser funcionário de ninguém. Um presidente da república não é funcionário de ninguém. O presidente da república é um representante do povo e um líder do povo.
que faz parte de um processo político que tem que ser qualificado. A política não é uma coisa feia, suja. A política, se bem feita, ela transforma as coisas. Poxa, e o que eu sei, até o Thales citou Aristóteles na abertura. O Aristóteles faz uma diferenciação da política pelo bem comum, da má política. A política, a administração da polis como um dos atos supremos. O Platão, então, né, leva a ideia do rei filósofo, a ideia, vamos dizer, do líder que é guiado por, vamos dizer, por uma inteligência superior. Então, que isso? Não é isso, entendeu? Então, não acho que a gente tenha que ficar comparando esse discurso, eu volto a repetir, que é um discurso reducionista e é um discurso que faz com que a política perca seu elemento mais nobre. A política pode e deve ser muito nobre. Muito nobre. Tá? Mandou bem demais. E é isso, assim, de resto, ele quer... Você tem lá aí o trecho que ele tenta me pressionar a falar do segundo turno? Porque eu não gostei disso. Realmente, essa é a parte que eu não gostei. Tipo, por que eu tenho que aceitar que eu vou perder? Por que eu teria que aceitar que eu vou perder? Por que não foi perguntado isso pro Zema e pro Caiado? Deixa eu pegar aqui. O Bruno falou, você quer convencer eles, Renan? Não, eu quero falar o que eu acho. Por favor, Renan, como foi? Não teve bastidor. Eu cheguei 15 minutos antes da minha fala, falei, fui pra coletiva de imprensa e fui embora almoçar. Pode aí, dá o play. Mas o que você tá fazendo, Riso? Não, deixa eu ver a resposta inteira. Que eles têm à disposição. Fiz isso no menor período de tempo. Vamos comparar com o Partido Novo, que é um partido montado por executivos da iniciativa privada. Eles gastaram milhões e demoraram 5 anos. Eu consegui coletar as assinaturas em menos de 2 anos, com muito menos dinheiro, sendo um líder, acima de tudo, político, não um líder empresarial. Porque existe uma diferença muito grande entre ser um líder empresarial e político. E você, como uma pessoa que conhece Aristóteles, sabe muito bem disso. Não existe nada mais nobre do que a boa atividade política e a busca do bem comum. Nesse sentido, eu até não concordo, me permita discordar, Thales, da ideia de que eu estou fazendo uma entrevista de emprego. Porque liderar um país não é uma entrevista de emprego. Liderar um país é apontar o caminho de um povo como um todo. Meu objetivo não é obter um lucro. Meu objetivo é obter um horizonte. São coisas diferentes, ambas muito nobres, mas elas têm naturezas diferentes. E a gente tem que entender essa natureza. E o que me qualifica nesse sentido para estar aqui, além dessa experiência pretérita e dessas realizações que são metificáveis, no partido político que eu montei, eu tinha uma folha de pagamento que envolvia milhares de jovens espalhados pelo Brasil. Milhares, que ficavam debaixo de chuva, debaixo do sol, tomando não na cara de um monte de gente, que falava, eu não vou acreditar em montagem de partido, o Brasil não precisa de um partido. E eu tinha que toda quinta-feira, toda sexta-feira, pagar o valor deles, obtendo doação, vendendo produtos, e montei um partido vendendo livro. Num país de pessoas iletradas que não dão valor à leitura, eu vendi livro e a venda de livro foi responsável pelos 50% do faturamento que montou esse partido. Então o que eu sou é um líder gestor qualificado no setor privado, porque a política, a atividade política que eu toco, inclusive o partido político, é um ente privado. E é um ente privado em que nós fazemos muito mais com muito menos. Criei a revista Valete, que é a segunda maior revista de política e cultura do Brasil impressa, depois da revista Piauí, não estou falando em digital, porque a nossa é só impressa. Criei um ecossistema do Valete Plus com 50 mil usuários para produção de conteúdo independente, uma rede social própria. Isso nos qualifica usando, volto a colocar, o que há de melhor em termos de gestão para ser um grupo político inovador. E aí o que as eleições nos mostram é fazer mais com menos. Sobre a política de segundo turno, eu volto a repetir, eu vou lutar e um líder não vai ficar aqui falando, eu não vou para o segundo turno, e qual é esse cenário? Não posso fazer isso. Imagina o Alexandre em Gaugamela. Você ama o Alexandre assim como eu. Imagine o Alexandre em Gaugamela. Não sei, acho que vou negociar com o Dario. Não, ele foi até o fim. E eu tenho que ser assim. Porque o mesmo time, o mesmo exército de militantes que eu motivei a montar o partido político, eu tenho que motivar agora. E eu não posso ter compromisso com o erro. A família Bolsonaro e o lulismo são duas faces da mesma moeda, não porque são iguais. Eles são diferentes entre si, mas porque ambos geram danos terríveis para o nosso futuro. A gente está penhorando o nosso futuro. A discussão política dessas eleições vai ficar centrada no quê? O Lula dá mais um pouco de pé de meia, o Lula dá mais um vale-gás para as pessoas e o Flávio Bolsonaro oferecer celular de graça para mulher, para melhorar a intenção de voto com mulher? Essa que se tornou a discussão política no Brasil, tinha que estar falando de desindexação, desvinculação, reforma de competitividade. Eu não aceito trabalhar com essas categorias. E isso não é ficar neutro, isso não é fugir. Até porque quando você adota esse caminho, o que acontece é que você apanha dos dois lados, que foi o que aconteceu comigo. Mas sabe o que acontece também? Você se torna um líder melhor.
E esse é o ponto. Eu só estou aqui sentado, tendo a honra de estar sentado com vocês conversando, porque eu adotei um caminho, não da neutralidade, mas de enfrentar ambos, de não aceitar o erro de ambos. Isso me tornou um líder qualificado, que de acordo com algumas pesquisas, como é o caso da Atlas, já me coloca em primeiro lugar no público de 16 a 24 anos, ou seja, construindo um horizonte novo. E citando aqui um líder empresarial que deve ser referência para todos vocês, que é o Peter Thiel, ele já dizia bastante: crie seu próprio monopólio. Crie, antes de tudo, seu próprio monopólio. Seja líder de uma tecnologia que ninguém pode imitar. Foi isso que eu fiz para as novas gerações. Eu criei um pensamento político próprio, para um grupo político próprio, uma estética própria, uma liderança própria. E com base nisso nós criamos um nicho eleitoral próprio, com um sonho, um horizonte próprio, que nos deixam aptos a participar do grande debate. E é por isso que eu tenho a honra, Thales, de estar aqui com você, de poder discutir isso com você, de poder discutir com o Buda. E tá aqui, eu fui fofo. Fofíssimo. Calma que aí ele retruca. É uma visão que pode ser encaixada também como empresarial, no sentido de gestão, mas uma visão muito poderosa em termos de coração. Eu tô aqui por causa desse coração e é isso que vai fazer a gente mudar o Brasil. Obrigado. Mas, candidato, a resposta: vota Lula ou Flávio, sendo que Lula elege Eu voto Lula? Renan Santos. Eu não vou pra batalha pensando em perder. Eu voto Renan Obrigado, Santos. Legal, acho que é legal a resposta. Vou responder o quê? Acho que eu vou de Flávio. Que merda, você tá motivando. Galera, vamos pro segundo turno. Ah, segundo turno eu vou de Flávio. Eu, hein? Conversa, gente. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O Renan Santos é um gentleman. Eu acho que, cara, tem que ser isso. Tem que ser educado. Ele quis fazer uma pergunta difícil e a resposta foi educada. E tem que ser educado. Senhor Rafael Almeida Riso, quer passar outra coisa, fazer outro react? De hoje? É. O Flávio? O Flávio, deixa. Meu áudio tá saindo, não? Meu áudio tá meio zoado. Alô. Agora vai. Alô. Meu áudio tá. Enfim. Flávio tinha falado bastante de dar celular pras moças. Aí chegou um cara chamado Renan Antônio. Acabou com a proposta dele e parece que ele mudou de ideia. Eu quero aproveitar a oportunidade para corrigir uma fala minha quando eu disse que ia dar celular de graça para todas as mulheres. O que eu quis dizer é que nesse programa também, como você tem hoje aí no seu cartão de crédito um cashback, você pode trocar por alguma coisa, você Ele pode não falou isso restituir, não. Tá inventando aí? Você falou que ia dar celular mesmo. Dá o play. ter restituição de um determinado valor do que você usou naquele cartão de crédito. Então nós vamos pegar o banco, a Caixa Econômica Federal, e vai ser o Bradesco ou o Itaú das favelas ou das periferias, que vai ser exatamente para que as pessoas mais humildes possam ter ali uma esteira de serviços ao seu alcance, com acesso garantido à internet, como nós fizemos com o presidente Bolsonaro. O Wi-Fi Brasil distribuiu mais de 21.300 pontos de internet por todo o Brasil, em especial em áreas escolares, em áreas indígenas. Ele mudou. Ele só não falou mais do assunto. Não pegou bem falar que você vai dar celular de graça numa política que vai custar centenas de bilhões de reais? Poxa, cara. Nossa, achei que ia vir um monte de gente em volta. Ah, vou ganhar meu celular. Cheirar o telefone Bolsolar, sabe? Que eles iam criar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa ridícula. Pelo amor de Deus. E aí, tem mais alguns reacts? Eu quero fazer react. Então falando que o Flávio usou teleprompter. Eu não sei, cara. Só ele não ir lá presencialmente. Já é zoado. Já é zoado. Então eu nem fiquei preocupado em ver o que ele ia falar, porque é zoado. Aí bom, esperei uma pergunta mais. Eu até tutei sobre isso. Sabatina, entrevista com o Flávio, que não pergunte sobre a amizade dele com o Vorocaro, não é uma sabatina. Lógico. O Willer Tomás. Porra. E nem dá pra ele negar a amizade com o Willer Tomás. É parceiro de negócios. Que é o Willer Tomás? Explica pra gente aí. O Willer Tomás é um advogado picaretíssimo, já estava envolvido na Lava Jato. Ele se torna amigo do Flávio Bolsonaro. Ele e o Flávio Bolsonaro conseguem, por um milagre, eles se tornam donos da casa do Richarlison, do empresário do Richarlison ali, mas enfim, vocês entenderam, né? Ele viaja com o Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos, e aí para comemorar que o Trump ganhou, eles resolvem gastar alguns milhões de reais sacados em dinheiro no cassino. Ai, a amizade. O Willer Tomás também é um dos melhores amigos, não apenas de Flávio, mas de Everton Rocha.
Sabe o do Kim, o que tentou prender o Kim? Senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, PDT do vice-líder do Maranhão. governo Lula, primeiro estado nos Estados Exatamente. É o maior operador do careca do INSS, o Everton Rocha, é amigão do William. Mas não é só amigão, ó. PF disse que advogado enviou 11 milhões à mulher do senador Everton Rocha e comprou casa pra ele. Oi, mas o William Tomás... Por que o William Tomás gosta tanto de comprar casa? Ele comprou uma casa lá pro Flávio, agora comprou uma casa pro Everton. Tá tudo normal com esse William Tomás? Aí vem perguntar, Renan, no segundo turno você vai de Flávio, né? Pô, galera, vamos ter um pouco de dignidade. Sabe, vamos ter um pouco de dignidade. Um pouco de dignidade. Sério. PF diz que advogado enviou 11 milhões a mulher de senador. Né? Vamos ler a matéria. A investigação diz que o William Tomás funcionava como hub financeiro, patrimonial e logístico de políticos. Oh! Não é isso que ele faz? Aí quando ele que é o hub patrimonial, que cuida de operações de lavagem de dinheiro de políticos, ele pega uma mulher dele, que é uma laranja dele, e bota ela pra ser sócia do escritório do Flávio. Você sabia disso? A mulher que é sócia do escritório do Flávio Bolsonaro, ela é do Willer. Ela, na verdade, ela é a sócia oculta do William Tomás com o Flávio Bolsonaro. Tá? O William Tomás, volta a colocar, é um amigão, um dos 3 melhores amigos do Flávio Bolsonaro. Pelo amor de Deus, sabe? É tão óbvio, as coisas são tão na cara, você tem que ficar tomando tapa na cara pra poder acordar. Difícil. É muito bom ser agora missão, porque nesse escândalo, tipo assim, porque o advogado do cara, do Bolsonaro, tem no esquema do líder do governo Lula. Sim, tudo junto. Mas eles se odeiam, tá? Ah, é o comunismo. O Flávio lá terminou a fala dele dizendo que não sei o que comunismo. Vamos libertar do comunismo. O Everton Rocha é do PDT do Maranhão, era um estado governado pelo PCdoB, Partido Comunista. Ah, os comunistas. E na hora da propina, todo mundo é direito, você tá todo mundo junto. Igual nas surubas lá do Vorcaro. Sabe, eu sei que eu não quero parecer repetitivo com isso, mas é tão óbvio. Tão óbvio. E mais também, isso aqui foi um vídeo que comentei mais cedo. Essa parte que é boa. Opa, vamos ver. Alguém acha que a democracia está plena no nosso país? Alguém concorda que o que está acontecendo na investigação do filho do Lula, essa interferência que existe por parte de dentro da própria Polícia Federal nas investigações, é uma coisa normal, uma proteção? Um policial federal que é trocado no meio da investigação do filho do presidente da República? Tem o APF que não me dá informações. Por isso, vou interferir. Eu não vou esperar minha família toda de sacanagem, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura nossa. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro. Meu Deus, que edit safado. Gostou? Safado. Edit safado. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal para não perder mais cortes.